Olá, pessoal, tudo bem? Meu nome é professor Felipe. É uma alegria poder contar com você presente nesta oficina pré-vestibular em que eu vou fazer algumas apresentações específicas a respeito da prova do Enem. Bom, antes de começar, vamos nos apresentar, né? Para aqueles que não me conhecem, meu nome é professor Felipe, eu sou professor de Química, fiz bacharelado em Química pela USP. Fiz a licenciatura pelo Oswaldo Cruz, associando uma faculdade que eu já tinha, que era de fisioterapia. Fiz doutorado em ciências pela USP, no laboratório do professor Henrique Eise Toma, e atualmente sou professor do Instituto Federal, no regime de dedicação exclusiva, no IFSP de Suzano. E tenho uma experiência desde 2009 em vestibulares. A foto que eu coloco aqui ao lado, ela retrata um pouco a minha alegria quando eu tirava dúvidas dos alunos sobre esses assuntos de matemática, química, física e biologia. Bom, como devo fazer a prova do Enem? É necessário ter estratégia. Primeiro momento, nós temos que olhar para a prova e identificar quais são as questões que você tem mais domínio. É importante isso para que você sinta-se mais agradável, sua sensação de dever cumprido venha, pois não é uma coisa muito boa você se deparar com uma prova e tentar resolver aquela questão, mesmo que você não saiba o que está fazendo, né? A postura é outra. Você não precisa mais enrolar o professor com alguma resposta qualquer ou chutar alguma coisa. Você tem que saber de fato o que está fazendo, para não perder tempo e conseguir desenvolver o máximo possível da prova. Se você já pegou as questões que têm mais domínio, procure depois fazer as questões que você estudou e que não tem tanta facilidade. Você já pode partir para as mais difíceis. Mas veja, não tanta facilidade, ou seja, não é para pegar as questões impossíveis. Pegue aquelas que você sabe que você tem uma dificuldade, você estudou e você gostaria de tentar. Bom, passado por tudo isso, você fez as questões que sabe, as que gostaria de tentar e deixou as impossíveis e não consegue nem pensar nelas de lado, deixou elas de canto. Passe o gabarito, passe todas as alternativas para o gabarito e ali você vai pensar em chutes, em estratégias de quais letras já foram mais, né, ou menos. Não deixe de chutar as questões, porque você vai perceber que vão ter questões que você não vai conseguir resolver naquele tempo. O vestibular ele não foi feito para ser realizado inteiramente durante aquele período de tempo estabelecido. Então é importante que você tenha em mente que você não vai conseguir terminar a prova. Você vai precisar chutar algumas questões. E jamais comece pelas mais difíceis. Muitas pessoas resolvem gastar toda a sua energia achando que naquele momento vai vir uma inspiração divina que vai me fazer resolver aquela questão mais difícil. Depois eu faço as fáceis eu consigo resolver bem. Bom, essa não é a melhor estratégia. Na hora H, o nervosismo bate e até aquelas questões mais fáceis que você imaginou que fosse acertar tornam-se muito difíceis. Inclusive, cabe aqui explicar um detalhe, né? Todos falam de tentar fazer as questões mais difíceis. Não é esse o foco do Enem. A prova do Enem ela é corrigida com uma quantidade de pontos. Se você acertou mais pontos do que outras pessoas, você está na frente delas. Independente se a pessoa atrás de você acertou questões difíceis. O que faz a diferença no Enem é quando você tirou a mesma nota que outro concorrente. E as questões difíceis agora vão servir de critério para diferenciar um do outro. Então, se duas pessoas acertaram a mesma pontuação, o fulano A acertou mais questões difíceis, o fulano B acertou as mais fáceis. Isso cria uma ponderação onde o fulano que acertou mais vai ter mais pontos. Bom, agora, quais são as questões mais frequentes do Enem? Essa estratégia ela é importante. Nós temos
que olhar para as provas anteriores, e esse foi o meu trabalho, nessa oficina, esse ponto que eu acho que vale a pena você anotar. Quais são as questões mais frequentes nos últimos 3 anos do Enem? Anote aí, na prova de matemática, as questões mais frequentes são questões de operações numéricas. E ao longo dessa apresentação eu vou mostrar como que elas são. Na sequência, você tem as questões de geometria. Geometria espacial, geometria plana, são questões muito frequentes, aparece bastante. Anotou? Operações numéricas e geometria. Operações numéricas seriam contas de multiplicação, divisão, soma, subtração, operações matemáticas básicas, mas que existe um texto muito chato para interpretar. Nas provas de física, o assunto mais frequente é eletrodinâmica, aquelas matérias que envolvem a lei de Ohm, U igual a RI, potência elétrica é U vezes I e coisas do tipo. E também mecânica, onde você encontra as leis de Newton, energias mecânicas, entre outros assuntos como estática ou até mesmo hidrostática dentro deste conteúdo. Algumas áreas de cinemática também aparecem, mas mecânica eu creio que seja um ponto não só de bastante frequência, mas um ponto bom de se estudar. E na área de química você vai encontrar bastante inorgânica, com reações ácido-base principalmente, conceitos de pH, nomenclaturas de certos compostos inorgânicos, como ácido sulfúrico, ácido nítrico, carbonatos de cálcio, carbonatos de qualquer coisa, esses nominhos chatos, hidróxidos, óxidos e por aí vai. E as reações entre esses compostos também é importante. E por fim, outro assunto importante em química é a estequiometria. Aqui também destaco este ponto, pois é uma das questões que, porventura, o seu concorrente vai errar, por ter uma certa dificuldade, pois envolve cálculo. Vocês vão perceber na minha apresentação que existem outros assuntos que também poderiam estar aqui elencados, mas eu creio que estes são os assuntos que trazem mais peso e podem te trazer uma vantagem se você acertar na prova do Enem. Vamos lá. Matemática 2022. Nessa apresentação aqui nesse gráfico, você percebe que existem as disciplinas como eu classifiquei. Números seria aquela operação matemática que eu falei, de somar, multiplicar, dividir, subtrair. Grandezas são assuntos que envolvem análise dimensional na prova de matemática, como quilograma, metros por segundo ao quadrado e coisas assim, que nesse ano de 2022 não teve nenhuma questão. Estatística é uma parte que sempre aparece, mas não com tanta frequência. Probabilidade, sistemas de equação onde envolvem duas incógnitas, x, y ou mais outras, são muito difíceis na prova do Enem. E são poucas as questões, portanto não é um assunto que você tenha que estudar ao longo do ano inteiro. Proporções, onde envolve regras de 3, funções, são as últimas questões da prova de matemática, normalmente apresenta funções e são funções trabalhosas. Progressões, como PA e PG ou outras sequências que envolvem raciocínio lógico. Gráficos. Gráficos é um assunto que aparece bastante no Enem. Muitos gráficos a serem interpretados, usando todos os conceitos possíveis e imagináveis. Você pode pensar numa reta, numa curva com aspecto de equação do segundo grau. Enfim, aqui o assunto é muito vasto. Não dá para resumir em uma apresentação, mas é algo que você pode até investir. Veja que ele aparece aqui em terceiro lugar na frequência da prova do Enem 2022. Tabelas também é outro assunto muito importante, pois ele aborda números apresentados que podem ser multiplicados, divididos, interpretados para chegar à alternativa correta. Geometria. Geometria é um assunto por excelência, sempre foi um assunto cobrado em todos os vestibulares envolvendo o assunto matemática. E ele não é desprezível aqui. Veja que ele aparece quase com 25% da prova inteira. Então, se nós juntarmos
números e operações matemáticas junto com geometria, você tem metade da prova de matemática envolvendo esse conteúdo. Então, temos que estudar esse conteúdo. Trigonometria, nesse ano de 2022, não apareceu nenhuma questão. Bom, vamos agora à prova de 2021. A prova de 2021, aqui, perdoe-me que está escrito 2022, mas é 2021. Veja que houve também uma distribuição um pouco parecida com a de 2022, aqui é a prova de 2021, hein? Onde números, essas operações de matemática, né, elas aparecem de novo com grande peso. Agora, houve em 2021 uma distribuição um pouco mais homogênea entre estatística, geometria, gráficos e tabelas, né? Todos eles apresentando uma faixa aí de 10 a 15% na prova. Então, foi uma prova um pouco mais complicada em termos de assunto, não houve um ponto particular que pudéssemos destacar, mas, ainda assim, números e geometria estão aqui presentes. Estatística é um outro ponto, onde você tem que saber medianas, modas, médias ponderadas ou médias mesmo de alguns valores. E apareceu trigonometria nesse ano, junto com grandezas, que são aquelas proporções que envolvem mais física do que matemática. Com isso, nós já estamos criando uma ideia boa sobre a prova do Enem. Agora vamos a 2020. Em 2020, mais uma vez, números e geometria é o grande assunto da vez, né? Gráficos aqui apareceu com uma certa quantidade, estatística e proporções ali parecidos. Então, mais uma vez, eu creio que essa oficina ela tem esse intuito de trazer para você um norte a respeito de quais questões você vai chutar ou quais você não vai chutar. Com certeza você chutaria questões envolvendo sistemas. São questões dificílimas, como eu mencionei. Às vezes trigonometria não é o seu forte, então pode chutar, não há problema. Ela cai pouco. Funções, né, ou grandezas. Agora, se você lê o texto e percebeu que ela envolve umas certas continhas básicas de multiplicação e divisão, ou tem algum desenho de geometria, aí é bom você tentar fazer com mais seriedade, porque são muitas questões desse assunto. Então não é bom você ir chutando esse assunto. Vamos agora mostrar todas essas abordagens de uma só vez. Veja que aqui você tem uma noção bem interessante dos últimos 3 anos do vestibular. Números, ou seja, aquelas operações matemáticas, elas sempre aparecem com uma porcentagem acima de 20%, de 20 a 25%. Geometria, por sua vez, ela é outro ponto importante com algumas oscilações. Junto com geometria, nós podemos destacar gráficos e estatística, que são assuntos que aparecem bastante no Enem. Assim você já sabe o que estudar. Operações matemáticas, leitura, interpretação de texto, geometria com algumas fórmulas de área, volumes, gráficos com as suas funções, progressões que podem ser lineares e alguns raciocínios rápidos envolvendo gráficos. Lembre-se sempre de ler os eixos x e y, que aqui, inclusive, né, eu li, não sei se ficou claro, mas no eixo y temos as porcentagens, no eixo x os assuntos. E a estatística. Estatística eu acho que seria um ponto bom de se estudar, não é uma matéria difícil, você consegue encontrar material fácil na internet a respeito desses cálculos de média, média ponderada, mediana e moda. São os assuntos típicos quando envolve estatística. E os chutes. Você vai chutar, meu caro, com certeza, sistemas, probabilidade, se você achou difícil, progressões ou trigonometria. São assuntos que você nem se preocupe, caem pouco. A não ser que você já tenha feito tudo com excelência, esses destaques que eu mencionei, né, geometria e números, você fez muito bem. E aí você vai arriscar uma trigonometria porque você estudou um pouquinho. Ok, não há problema. Assim você entende qual foi a estratégia que eu propus. Vá nos assuntos mais frequentes. Depois procure alguns outros não tão frequentes que você estudou, gráficos, estatística, e depois pense em alguma outra matéria que por acaso você goste. Para trazer um exemplo do que eu quero dizer com operações numéricas, você tem aqui essa primeira questão.
a questão 177, que diz que um atleta iniciou seu treinamento visando as condições de fim de ano, as competições, perdão, de fim de ano. Seu treinamento consiste em 5 tipos diferentes de treinos. E aí ele coloca esses treinos 1, 2, 3 e 4 e 5 alternados com descansos, que seriam os repousos, que é o que ele explica na sequência. Após completar a sequência de treinamentos, essa sequência de 13 dias, o atleta começa novamente a sequência a partir do treino 1 e inicia de novo esta sequência de 13 dias de treino. Após 24 semanas completas de treinamento, se dará o início das competições. 24 semanas. É tempo, hein? A sequência de treinamentos que o atleta realizará na 24ª semana de treinos é... Vamos ver a resolução? Acompanhe aí. Prova amarela do Enem 2022. Faltou o professor marcar aqui o amarelo, né? Poxa vida, como é que você vai perceber que a prova é amarela? Bom, meus caros, nós temos uma questão que envolve conceitos básicos numéricos. Primeiramente, nós temos um treinamento aqui de 13 dias e essa sequência se repete a cada 13 dias. Treinamento, repouso, repouso, treinamento 2, repousos e assim vai. Bom, depois de 24 semanas é que vai começar a competição. E a pergunta é, qual foi o treino na última semana? Na última semana. Bom, meu caro, se você for pensar no tanto de dias que esse cara treinou, vai dar um trabalhinho. Como foram 7 semanas, e ele diz isso, né? Perdão, foram 24 semanas. Você teria que multiplicar primeiramente 24 por 7, por cada dia de semana. Então, nós teríamos aqui 2, 7, 14, 15, 16, 168 dias de treinamento. É tempo, hein? Depois desses dias de treinamento, veria o tal dia da competição. Bom, eu preciso entender essa última semana, junto com essa sequência. Então, o principal ponto agora seria nos perguntarmos quantos treinos ou quantas sequências, né? Vamos por assim, quantas sequências de 13 dias cabem em 168 dias? Essa seria a pergunta que eu teria que me fazer. Vamos lá. 168 dividido por 13. Nós vamos criar pacotinhos de 13 em 13 dias. Nessa divisão, então, vamos lá, né? Nós temos que pôr vai cair um 3. Poxa vida, se fosse 9, 3 vezes 13 dá 39 redondinho. Né? Então seriam 13 sequências. Mas eu sou obrigado a colocar 12. Então 2 vezes 13 vai dar 26. Se eu subtraio aqui, vai dar 12. E eu não consigo mais dividir. Eu teria que pôr uma vírgula, porque 12 não divide 13. Mas veja, eu não posso continuar a divisão. Eu tenho uma informação. São 12 sequências. São 12 sequências de 13 dias, onde sobram 12 dias. Sobram 12 dias aí. Então, ele fez 13, 13, 13, 13. Foram 12 sequências de 13 dias. 13, 13, 13, 13, 13. Até completar a 12ª sequência. Bom, lá no final da história, né, vai sobrar 12 dias. Então, quando ele estiver próximo de chegar na competição, teremos 12 dias e então vem a bendita competição. Veja que eu fechei pacotinhos de 13 em 13. Poxa, está faltando um dia, né? Para completar 13. Então, esse 169 dia, né? 60º
69 aqui, enfim, me perdoe. Nós podemos dizer que vem nessa sequência, onde o último dia, o dia da competição, né, aqui você vai realizar a competição, ele antecede uma sequência de 12 dias. 168, 167, 166, 165 e assim por diante, 164. Ou seja, aqui nós temos 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7. Poderia continuar, mas veja que dentro desse pacotinho, da sequência de 12 dias, né, 12 dias que sobraram, temos o dia da competição. Esses são os 7 dias que antecedem, 7 dias antes da competição. E veja quais são os treinos que ele realizou nessa última semana. RT3, RT4, RRT5. Então, com essa análise, percebendo os dias que sobram, encaixando na sequência e deixando o que faltava para dar exatamente uma sequência de 13 dias, nós conseguimos de fato definir qual é a sequência de treinamento que o rapaz realizou na última semana. Muito bom. Você viu a resolução dessa questão 177 do Enem 2022 e percebeu como é importante fazer as divisões com chaves e interpretá-la corretamente. Vamos à próxima questão. É uma questão de geometria. Questão 148. Uma empresa produz e vende um tipo de chocolate maciço em formato de cone circular reto com as medidas do diâmetro da base e da altura iguais a 8 e 10, respectivamente, como apresenta a figura. Devido a um aumento de preços dos ingredientes utilizados na produção desse chocolate, a empresa decide produzir esse mesmo tipo de chocolate com um volume 19% menor, no mesmo formato de cone circular reto com altura 10 centímetros. Para isso, a empresa produzirá esses novos chocolates com medida do raio da base em centímetros igual a. Difícil, não? Vamos ver a resolução? Acompanhe já. Questão 148 da prova do Enem 2022, a prova amarela. Nós temos um cone de chocolate que vai ser vendido, mas a empresa quer economizar e ela precisa diminuir em 19% o volume desse chocolate. E pergunta qual deve ser o raio deste novo cone que deve ser formado. Bom, a questão ela pode parecer difícil, mas tem alguns truques. Primeiramente, nós temos que criar uma igualdade. Eu preciso, de alguma forma, criar uma igualdade entre o volume que existe antes e o volume depois. Eu sei que as duas coisas são, na verdade, diferentes e que o volume antes é maior, na verdade, do que o volume depois. Então, isso é uma informação muito importante para nós. Para criar uma igualdade, nós podemos pegar o volume inicial e escrever igual ao volume final. Porém, o volume final ele precisa ser um pouquinho maior, porque nós vamos reduzir corretamente, nós vamos diminuir o volume desse rapaz para conseguir chegar ao volume final. Então, alguns poderiam pensar em colocar 119%. Eu multiplico por 119% para que o volume final volte ao estado anterior. Né? Ou seja, eu estou aumentando aquilo que eu quero reduzir. Uma outra opção, meus caros, seria pensar em reduzir 19%. Então, se é 19% a menos, quanto que é 100% menos 19%? Ora, vai dar 81%. Então, eu posso pegar 81% desse volume inicial, 81% do volume inicial, isso vai ser igual ao volume final. Eu diminui o volume inicial
E é isso exatamente o que o texto fala. Porém, eu tenho que interpretar corretamente a porcentagem que vou usar. Vamos à fórmula. 81%, vou escrever desse jeito. Volume inicial, volume original, é π rão ao quadrado vezes h sobre 3. E o volume final vai ser π r'inho ao quadrado vezes o mesmo h, segundo o texto ele vai manter a altura, dividido por 3. Esse é o volume de cônicas. Veja que existem coisas que podem ser canceladas nessa igualdade. O h sobre 3, o valor do π. E veja, sobrou 81 sobre 100, r ao quadrado e r'inho ao quadrado. Percebe que todos esses parâmetros são quadrados perfeitos. Eu posso tirar a raiz quadrada de tudo isso. Vai ficar 9 sobre 10 vezes rão igual a r'inho. Se tivéssemos continuado com essa igualdade do 119%, que não tem erro, se você fizer, vai dar uma conta próxima da resposta, mas vai cair em contas impossíveis de serem feitas na prova. Aqui eu tenho contas mais fáceis. O raio, muito cuidado, hein? O raio não é 8. O raio do meu cone é de 4 centímetros. Portanto, nós temos 9 sobre 10 vezes 4 igual a Rzinho. 4 vezes 9 é 36, dividido por 10, 3,6. Esse seria, então, o raio do nosso novo cone com 19% menos de volume. Muito bom. Questões complicadas, como eu havia mencionado. Geometria não é um assunto muito bom, gente. Ele costuma ser bem ingrato. Então, cuidado com pegadinhas. Esse 19% aqui poderia fazer muita gente errar. Bom, feito essa análise de matemática, você já pegou o assunto. Operações numéricas e geometria. Agora vamos ao próximo assunto, que é física. Veja só que coisa mais linda. 40% da prova de física em 2022 foi sobre eletrodinâmica, aquele assunto que eu mencionei de U igual a RI, leis de Ohm, e o elétron que corre um circuito eletrônico. Bom, dispensa comentários o capricho da prova de quem faz essa prova de física, né? Veja que todos os outros assuntos aparecem com a mesma porcentagem, se não me falha a memória, 6,666%, né? Enquanto que dinâmica aparece com um destaquezinho maior, um pouco mais do que 10%. Então, a prova de física ela tem esse caráter de muito bem distribuída em torno dos assuntos, em que 2 aqui merecem destaque: eletrodinâmica e dinâmica. Vamos à prova de 2021. Veja, aqui a prova foi um pouco mais distribuída em pesos semelhantes, por exemplo, dinâmica, calorimetria e ondas, com 20% da prova, e eletrodinâmica, de novo, o ponto mais alto dessa prova, 25%. Não houve questões de estática, nem ótica, nem colisão, mas houve magnetismo. E magnetismo sempre aparece, gente, é um assunto bastante difícil, pois envolve conceitos da regra da mão direita com relação a campo magnético e vetores, então é um assunto bem complicado. Ondas, quando o assunto é ondas, vocês provavelmente vão ver alguns gráficos com o comprimento de onda e aquela fórmula clássica de C igual a lambda F, ou velocidade igual a lambda F, que é comprimento de onda vezes frequência. Então aqui vai aparecer algumas coisas nesse sentido, além de conceitos de tubos sonoros, cordas, tudo que envolve o som em si estão nesse assunto ondas. Calorimetria, por sua vez, apresenta alguns equilíbrios térmicos, aquela forma do Ki-macete, né? Quantidade de calor, massa, calor específico, variação de temperatura, fluxos de calor e alguns anos, né, termodinâmica, mas não é o assunto aqui nessa prova de 2021. E em dinâmica, as leis de Newton, com alguns conceitos, né, mais clássicos de força, tração, peso, atrito, né, algumas questões com contas, outras nem tanto. E eletrodinâmica dispensa comentários, né, um assunto
que não é difícil, pois não é uma grandeza vetorial. Eletrodinâmica envolve muito conceito escalar, ou seja, não precisa desenhar muito, só precisa saber uns conceitos de circuito eletrônico para conseguir resolver essas questões. Em 2020, nós temos mais uma vez eletrodinâmica como sendo a parte mais importante que o Enem julga cobrar os alunos do ensino médio. E aqui houve de novo uma distribuição um pouco uniforme. Óptica, por exemplo, não teve seu peso grande, colisão e estática de novo não apareceram, magnetismo surgiu novamente, bastante parecido com a prova de 2021, né? Mas 2020 teve uma distribuição mais homogênea, onde aparece cinemática também. E a parte de cinemática é difícil, gente. Você vê questões de balística, onde você tem que abordar as equações do MOVE com bastante interpretação de texto. É bem difícil. Né? Quando o assunto é óptica, aparece também o índice de refração, aquela lei de Snell, né? Índice de refração, seno de incidência, índice de refração, seno de refração, seno do ângulo de refração. Então é muito particular aqui as fórmulas. Se você tiver um carinho por física, você consegue pegar essas questões de fato e conseguir resolvê-las, mas é necessário um estudo muito sério nestes outros assuntos que aqui estão distribuídos. Agora já está claro, anote aí, esse é o motivo dessa oficina eletrodinâmica. Você tem que estudar eletrodinâmica, não dá para chutar uma questão de eletrodinâmica. Afinal, é a que mais aparece no Enem. Bom, vamos resumir tudo agora, né? Em física, portanto, nós temos eletrodinâmica, campeã de todos os anos do vestibular do Enem, aparece com uma grande porcentagem. Só nos últimos 2 anos, depois de 2022, antes de 2022, perdão, é que nós tivemos uma distribuição um pouco mais homogênea. Mas o assunto continua sendo eletrodinâmica, dinâmica, junto com calorimetria e ondas. Seriam outros 2 assuntos que eu creio que você poderia tentar estudar depois dos primeiros top, né? Eletrodinâmica e dinâmica. Esses assuntos, ondas, calorimetria e eletrodinâmica, são assuntos que não dependem tanto de grandezas vetoriais. Você pode estudá-los de forma simples. Agora, dinâmica, estática, cinemática e magnetismo, junto com colisões, são assuntos que envolvem vetores. É o grande problema da física, pois as pessoas não gostam muito de sair estudando somatórias de vetores e coisas assim. Então aqui você já tem dicas preciosas do que estudar para a prova do Enem. Vamos ver umas questões desse assunto, para entender bem o que eu estou falando? Eletrodinâmica, questão 133 de 2022. Uma lanterna funciona com 3 pilhas de resistência interna igual a meio ohm cada, resistência interna, hein? Ligadas em série. Quando posicionadas corretamente, devem acender a lâmpada incandescente de especificações 4,5 volts, 4,5 watts, perdão, e 4,5 volts. São as condições nominais de uma lâmpada, ou seja, é aquela informação que você tem quando compra uma lâmpada. Vem lá impresso no papelzinho a potência dela e a tensão que ela funciona. Cada pilha na posição correta gera uma força eletromotriz de 1,5 volt. Bom, o primeiro ponto aqui é você perceber que tem uma resistência interna, hein? Cuidado. Uma pessoa, ao trocar as pilhas da lanterna, comete o equívoco de inverter a posição de uma das pilhas. Um animal inverteu as pilhas. Considere que as pilhas mantêm contato independentemente da posição. O cara ligou errado uma das pilhas, mas tudo bem, vai continuar. E aí ele pergunta, com esse equívoco, qual é a intensidade de corrente que passa pela lâmpada ao se ligar a lanterna. Vamos ver a resolução? Acompanhe aí. Questão 133 da prova do Enem de 2022, nós temos 3 pilhas com 1,5 volt e uma resistência interna de meio ohm. Uma lâmpada foi colocada em série nesse circuito e apresenta essas características, 4,5 watts, 4,5 volts. Qual é a corrente elétrica sendo uma pilha invertida? Pois é, ligaram esse circuito e colocaram uma pilha invertida. Vamos aqui desenhar as nossas pilhas. Colocaríamos então a resistência interna,
a bateria, ou a DDP da nossa pilha, e na terceira pilha eu vou inverter a polaridade, colocando o polo positivo de frente com outro polo positivo. Isso vai criar um cancelamento da DDP. Na sequência, tudo isso vai ser ligado em uma lâmpadazinha que apresenta aquelas características. Bom, para começo de conversa, vamos lembrar que aqui nós temos uma força eletromotriz, que eu vou chamar de E, e uma resistênciazinha interna R', e uma resistência maior, que seria da lâmpada. Nós poderíamos calcular aqui a corrente total do circuito, colocando todas as forças eletromotrizes somadas. Porém, existe um problema. Essa força eletromotriz está contra. Então, isso vai criar um cancelamento de uma das forças eletromotrizes. Pois eu tenho duas no sentido correto e uma contra. Embaixo nós podemos colocar as três resistênciazinhas internas mais a resistência zona maior. Com essa equação, a lei de Pouillet, nós podemos já descrever mais ou menos o que vai acontecer. Cancelamento das diferenças de potencial dessas pilhas que estão uma contra a outra. A pilha ela apresenta 1,5 volt. A resistência interna vale meio, então 3 vezes meio. E a resistência da nossa lâmpada? Bom, para isso ele deu essas condições, a potência e a tensão dessa lâmpada. Vamos lembrar que potência ela é U vezes I. Porém, eu posso isolar alguns termos, deixando o I e colocando, na verdade, U sobre R. Pegando a lei de Ohm. E aí você chega a uma fórmula da potência, U quadrado sobre R, que nos interessará aqui, pois nós temos que achar a resistência da lâmpada. Ora, a resistência da lâmpada, então, é U quadrado sobre potência. Nós temos o valor do U, vale 4,5. Nós temos também a potência, vale também 4,5. Ora, como está ao quadrado, nós podemos cancelar e chegar a uma resistência equivalente a 4,5 ohms. Tudo isso feito, nós podemos continuar agora a conta com este 4,5. Então, a corrente elétrica será 1,5 dividido por 3 vezes meio, ou seja, 1,5 mais 4,5. Isso vai me dar 1,5 sobre 6. E se nós simplificarmos aqui, né, nós podemos dividir por 1,5. Isso vai dar 1 sobre 4. Portanto, a corrente elétrica é 0,25 amperes, sendo essa a resposta. Muito bom. Acabamos de ver como resolver uma questão de eletrodinâmica. Você percebeu que é importante fazer os desenhos do circuito elétrico para conseguir fazer sentido o que tem que fazer, pois a questão não apresenta desenho algum. Existem outras que apresentam desenhos onde você, nas alternativas, inclusive, precisa identificar o melhor circuito que representa aquilo que o texto disse. Mas é importante que você saiba desenhar esses circuitos, o que é uma pilha, uma resistência, que seja uma lâmpada ou algum equipamento eletrônico. Tudo bem? Anotado? Então vamos lá. Próxima questão de física que eu achei importante é envolvendo a mecânica. Aqui você tem uma questão de estática. Você pode achar, poxa, professor, mas aquela questão de estática foi só em 2022, 2 anos antes nem apareceu. Eu sei, meu caro, mas eu peguei essa questão para resumir conceitos básicos de física que vale a pena você anotar aí nessa oficina para depois se aprofundar. Essa é a ideia. Assim você já tem mais ou menos um direcionamento do que eu vou estudar de agora até a prova do Enem, que já está perto. Bom, nessa questão 108, o texto diz: tribologia é o estudo da interação entre duas superfícies em contato, como desgaste e atrito.
sendo de extrema importância na avaliação de diferentes produtos e de bens de consumo em geral. Para testar a conformidade de uma muleta, realiza-se um ensaio tribológico, pressionando-a verticalmente contra o piso, como com uma força F, conforme ilustra a imagem, em que Cm representa o centro de massa da muleta. Você vê na figura ao lado direito do texto essa figura que o texto menciona. Tem uma força apontando para baixo e o centro de massa nesta muleta. Mantendo-se a força F paralela à muleta, varia-se lentamente o ângulo entre a muleta e a vertical. Então a coisa vai dar uma inclinadinha. As alternativas já me dão essa pista. Então você vai tentar empurrar esse negócio vai tombar. Só que você não vai fazer tombar. Você vai criar esse ângulo lentamente até o máximo ângulo imediatamente anterior ao de escorregamento, denominado ângulo crítico. Este ângulo também pode ser calculado a partir da identificação dos pontos de aplicação da direção e do sentido das forças, peso normal e força de atrito estático no caso. Bom, ele definiu as forças que vão reger este movimento: peso, normal e atrito. O esquema que representa corretamente todas as forças que atuam sobre a muleta quando ela atinge o ângulo crítico é. Vamos ver a resolução? Acompanhe aí. Questão 108 da prova amarela do Enem 2022. Nós temos uma muleta que será pressionada contra um solo. Bom, ele pede para desenharmos todas as forças que estarão atuando na interação da muleta com o solo. O primeiro detalhe que eu acho importante mencionar é a tendência do movimento. Para onde vai essa muleta? Se nós pensarmos nesse escorregamento, nós podemos imaginar que esta peça ela vai escorregar para lá, para a esquerda. Conforme você aperta, a tendência é essa muleta escorregar do chão para a esquerda. O atrito, gente, é uma força que se opõe aos movimentos, sempre contra o movimento. Se o atrito é sempre contra o movimento, nós já podemos desenhá-la. Essa força de atrito, ela tem essa direção horizontal com um sentido para a direita. Então essa seria a força de atrito. Outro ponto importante, o peso, gente. O peso sempre aponta para baixo. O peso sempre será vertical para baixo e aplicado no tal do centro de massa. Portanto, aqui está o centro de massa. Nós temos a força peso atuando. Com isso, nós já driblamos muitas alternativas. Na sequência, nós temos uma outra força também comum em dinâmica, a força normal. Essa força normal, ela sempre é perpendicular ao apoio. Ou seja, ela sempre forma 90 graus com o apoio. O nosso apoio é o solo. Portanto, é aqui que aparece a força normal, uma força perpendicular em relação à horizontal. Com essa combinação, não tem como errar, só tem uma alternativa. A força F não poderia ser cobrada, porém ela está alinhada com a bengala, desse jeito, e não apontando para baixo, senão você estaria atrapalhando, né, o sistema a ficar em equilíbrio. Você estaria formando um torque muito suscetível à queda. Dessa maneira, se a força é aplicada na mesma linha onde se encontra o centro de massa e o ponto de apoio, você consegue aliviar um pouco o torque que promove esse desequilíbrio. Mas é importante esses três conceitos, hein? Atrito sempre contra movimentos.
o peso sempre vertical para baixo no centro de massa e a normal sempre perpendicular ao apoio. Muito bom. Vimos então a importância de saber a definição das forças. Força-peso sempre para baixo, força normal sempre perpendicular ao apoio e força de atrito sempre se opondo ao movimento. Assim, nós conseguimos identificar a alternativa E. Veja que as ideias a respeito deste assunto nos direcionam às leis de Newton. Portanto, foco nesse assunto, pois mecânica costuma aparecer com frequência na prova do Enem. Bom, agora vamos à Química, Enem 2022. Aqui nós temos os assuntos conforme eu entendo e organizei. Atomística, cinética, eletroquímica, equilíbrio químico, estequiometria, inorgânica, nanotecnologia, orgânica, polaridade, química verde, radioatividade, separação de misturas e termoquímica. Bom, meu caro, nós temos aqui uma bela distribuição de assuntos, E atomística é um assunto que envolve os modelos atômicos e, de certa forma, parou de aparecer isso. Aparecia bastante. Química verde, este ano não teve nada, mas vocês vão ver que a parte de química, na prova de química do Enem, como aparece esse assunto de química verde. Aqui o destaque está evidente, inorgânica. Este assunto vos perseguirá. É importantíssimo você criar um método de estudo repetido de química, pois nomes, carbonato de cálcio, sulfato de bário, ácido nítrico, ácido nitroso, ácido carbônico, hidróxido de potássio, hidróxido de sódio, óxido de ferro 3. Meu Deus, professor, meu Deus mesmo, meu caro, é muito nome. E algumas questões envolvendo inorgânica, é necessário que você saiba até o comportamento ou a classificação desses compostos. Por exemplo, o óxido de cálcio é um óxido básico que reage com ácidos. E essas equações vão nos direcionar para a resolução. Importantíssimo que você tenha decorado esses nomes. Eu sei que é um assunto difícil, até na faculdade o povo sofre para decorar um nominho de um composto, mas eu acho importantíssimo para você garantir muitos pontos. Se fosse um assunto pouco frequente, eu falaria para você, chuta meu caro, nem se preocupa. Como, por exemplo, aqui no caso, radioatividade ou eletroquímica ou nanotecnologia. Mas inorgânica, se você for tentar chutar, você vai chutar a prova toda. Mais de 30% da prova de química envolve inorgânica. Em segundo lugar, eu colocaria em destaque estequiometria, separação de misturas e cinética química. Aqui está um pouco atípico, não foi sempre perguntado esse assunto. E os assuntos de cinética são tranquilos, teoria, nada muito além de teoria. Agora, separação de misturas é um assunto que o ensino público com muita frequência aborda. Então, filtração, destilação simples, fracionada, decantação, densidade, são assuntos, temperatura de ebulição, são assuntos que envolvem esse conteúdo de separação de misturas. Agora, a inorgânica, como eu mencionei, não tem como, você precisa decorar os nomes e entender e decorar as reações. Por isso eu mencionei de repetição. Não dá para decorar as coisas sem repetição. Que, aliás, eu não sei se você entendeu, mas o ensino médio envolve muita decoreba, meu caro. O seu cérebro tem capacidade para decorar muita coisa. Se eu perguntar para você qual foi a série que você assistiu ontem, você vai lembrar até o tempo em horas que você ficou assistindo. Então, assim, você tem capacidade para decorar muita coisa. O problema é que está entupido de coisa inútil. Então, por favor, vamos fazer uma purificação na vida e prestar atenção nas coisas que você de fato precisa. Bom, vamos a 2021. Na prova de 2021, você tem inorgânica aqui saindo da posição de primeiro lugar, veja só, junto com eletroquímica. Essa prova foi demoníaca, gente. Muita coisa difícil. Orgânica apareceu com muita propriedade aqui, e esse assunto, vez ou outra, de fato aparece. Não é um assunto que vocês tenham que deixar de lado, não. Então, junto com inorgânica, procurem estudar orgânica.
né? Na parte de orgânica, o que seria interessante? Funções, funções como álcool, aldeído, cetona, éter, ácido carboxílicos, ésteres e por aí vai, meus caros. Tem muito assunto nessa área. As nomenclaturas, isomerias ópticas, isomerias planas, tudo isso cai no Enem. E na prova de orgânica existem umas questões muito difíceis, onde ele pede para você desenhar a molécula baseado no texto. Isso é muito complicado. Então, procurem com carinho olhar para a prova. A própria prova pode ser um foco para você verificar os assuntos que estão ali de orgânica para direcionar, porque o que eu falei agora desses assuntos, eu demoraria um semestre para abordar numa aula normal de ensino médio. Então, nós não vamos ter tempo para estudar isso agora em cima da hora, faltando poucos dias para a prova do Enem. Mas procure revisar, veja algumas funções que você acha que é fácil de decorar para facilitar um pouco sua vida. Bom, eletroquímica, o assunto de vez é pilha ou eletrólise, gente. Pilha com frequência, né? Não é muito fácil, os textos envolvem muitas pesquisas científicas desenvolvidas atualmente sobre o assunto. Então, eu creio que seja um assunto para quem goste mais, né? Você poderia chutar outros, né? Como, por exemplo, estequiometria, aqui aparece pouco. E separação de misturas, mais uma vez aparece com pouca frequência. Um outro assunto que eu não mencionei ainda, mas que vale a pena você dar uma olhada, pois ele é bem rápido de absorção, é a radioatividade. Radioatividade, gente, é um assunto que envolve decaimentos radioativos, ou seja, um número vai dividindo por 2 constantemente. Então, os assuntos que envolve são rápidos de você estudar. Às vezes é uma questão que você consegue garantir, ao invés de tentar ficar se matando de estudar eletroquímica se o negócio não entrou. Então, criem essa estratégia. Anote aí: inorgânica, orgânica e estequiometria. Eu destaco estequiometria porque é um assunto muito básico e muitas contas às vezes aparecem perdidas no meio da prova. Então vale a pena você dar um tempinho nesse assunto. Vamos a 2020. Em 2020 teve uma mudança drástica na prova, né? A prova de química ela é muito alternada, é difícil dizer qual é o assunto mais frequente. Mas, como eu mencionei, a partir de análises que eu já fiz de provas desde 2009, você tem inorgânica, orgânica e estequiometria. São assuntos que aparecem com mais frequência dentro desse longo e vasto período de 2009 até agora. Química verde, gente, é um assunto que envolve muitos assuntos polêmicos e voltados muito à geopolítica. Então, algumas perguntas aqui estão fora de contexto. Elas não apresentam muita relação com química, às vezes tem um pouco de inorgânica por conta de uma característica ácida que vai gerar chuva ácida, ou às vezes prejudicar alguns conceitos do mar com relação à alimentação, à proliferação de seres vivos. Mas muito cuidado, porque esse assunto é bem polêmico e já vem sendo feito pesquisas mostrando que esse assunto de química do meio ambiente e essas mudanças climáticas, catástrofes que são previstas, foram todas provadas que são farsas e mentiras. Então, muito cuidado, pois já que o assunto vem perdendo crédito, nós podemos perceber até pelo progresso, 2020 foi mais de 25% do assunto química verde. Em 2021 caiu para 10 a 15. E em 2022 não apareceu nenhuma questão de química verde. Então, pela tendência, eu não espero que este assunto venha a te encher muito a paciência. Mas veja que em 2020 os assuntos de inorgânica, orgânica apareceram e polaridade, que eu ainda não falei muito. No conceito de polaridade, você envolve muito a eletronegatividade. As moléculas que fazem interações do tipo ligação de hidrogênio, polaridades do tipo de força de polo permanente ou de polo induzido, força de London, são assuntos frequentes e que envolvem as misturas, pois os semelhantes dissolvem os semelhantes. Palavras como hidrofóbico ou lipofóbico, anota isso, hidrofóbico, lipofóbico ou hidrofílico, lipofílico. O que é isso, professor?
Anota aí o seguinte: hidrofilia, filia vem de filos, gostar, gostar de hidro, gostar de água. Então, hidrofilia é gostar de água. E lipofilia? Lipo vem de lipídios, que tem a ver com gorduras, então é gostar de gordura. Quando o nosso componente é apolar, preferencialmente, ou na verdade a classificação dele é lipofílico. Gosta de gordura. Compostos com carbonos, muitos carbonos. Já compostos polares com átomos eletronegativos, como oxigênio, entram dentro das moléculas polares, que estão dentro da classificação de hidrofílicas. Guarde esses nomes, procure na internet, pois às vezes é uma questão que você acerta com facilidade. Na parte de equilíbrio químico, que faltou mencionar alguma coisinha, ou de termoquímica, são assuntos muito específicos de físico-química que eu creio seja mais fácil você chutar. Mas em equilíbrio químico, quando aparece, às vezes é alguma constante de equilíbrio ou deslocamento de equilíbrio, princípio de Le Chatelier. E em termoquímica, lei de Hess. Basicamente isso. Bom, vamos juntar tudo isso? Muita informação, não? Nos últimos 3 anos na prova de Química, então, nós temos aqui um destaque em inorgânica. Junto com orgânica e química verde aqui por conta de algumas mutações loucas dessa prova. Mas eu recomendo fervorosamente vocês, meus caros, estudem inorgânica, estequiometria e orgânica. Esses 3 assuntos são por demais importantes. E separação de misturas pode ser um ponto importante para você conseguir um diferencial e radioatividade, pois elas são frequentes, aparecem. Em nenhuma prova esses assuntos ficaram omissos. Veja que nos 3 anos teve inorgânica, nos 3 anos teve orgânica, nos 3 anos teve estequiometria, nos 3 anos teve radioatividade e separação de misturas. Então peguem esses 4 pontos, anote aí nessa oficina, que é o foco principal dessa apresentação, para você ter uma noção do que cai com mais frequência e acertar com mais probabilidade as questões do Enem. Bom, anotado, vamos agora ver umas questões de química envolvendo os assuntos que eu destaquei. Inorgânica. Questão 112. Um grupo de alunos realizou um experimento para observar algumas propriedades dos ácidos, adicionando um pedaço de mármore, carbonato de cálcio, a uma solução aquosa de ácido clorídrico, HCl. Olha como ele foi bondoso com vocês, hein? Ele não precisava colocar essas fórmulas, hein? Ele poderia cobrar. Aqui ele colocou um nível baixo. Observando, depois da reação desses dois, né, a liberação de um gás e o aumento da temperatura. Bom, por aumentar a temperatura, subentende-se uma reação exotérmica, conceitos termoquímicos. Mas aqui ele pergunta do gás obtido no experimento. Quem será? Vamos ver a resolução? Acompanhe o vídeo. Questão 112 da prova do Enem de 2022 aborda um assunto de inorgânica bastante famoso. Nós temos o mármore e ele apresenta um carbonato de cálcio que está em contato com um ácido clorídrico. Essa reação foi vedada por uma rolha onde existe uma conexão com um tubinho em que alguma coisa aqui vai ser produzida. E veja só, a liberação de gás. Para que isso aconteça, é importante lembrarmos que toda rocha carbonatada, ou seja, que tem carbonato, ela pode reagir com ácido, degradando-se, formando, digamos aqui, uma dupla troca. Esse H entra no lugar do cálcio, formando o H2CO3. Lembrando que o cálcio está na família 2A, portanto eu preciso de 2H+, para contrabalancear as cargas. Com isso nós produzimos um sal. O cálcio vem no lugar do H, cloreto de cálcio. Esse, por sua vez, é aquoso e permanece aqui nessa solução. Porém, esse ácido ele é instável. E essa instabilidade faz com que ele se quebre. O ácido carbônico ele consegue se quebrar em H2O e CO2.
Por conta disso, nós podemos dizer que o gás desprendido é o gás carbônico. Essas propriedades, né, aqui faltou um balanceamento, 2 mols de ácido para que o balanceamento fique correto. Essas propriedades, como eu dizia, elas dependem muito dos seus conhecimentos em inorgânica. Por exemplo, o ácido carbônico, a sua estrutura, H ligado a O, H ligado a O, eles ligados no átomo central e uma dupla O com oxigênio. Lembra até um ácido carboxílico. Veja que nós podemos criar a reação de instabilidade, que é um equilíbrio químico, na verdade, onde você vai ligar por meio de uma interação de hidrogênio, a ponte de hidrogênio ou ligação de hidrogênio, a ligação de água formada aqui, ou seja, essa interação ela permite que esse pedacinho seja retirado, sobrando apenas CO2. Por isso que é possível, no caso deste ácido, essa reação, produzindo CO2 e água. Pontes de hidrogênio, ácidos carbônicos instáveis e reações de neutralização ou de dupla troca, importantes nesse assunto quando falamos de inorgânica. Muito bom. Percebeu a importância de decorar algumas substâncias na química, as reatividades entre elas e principalmente rochas carbonatadas. Essas rochas com carbonatos, que são na geologia chamadas de mármores, rochas metamórficas, elas apresentam uma facilidade muito grande de reagir com ácido. Então procurem estudar as reações envolvendo esses compostos para que você tenha uma facilidade e ganhe tempo para ver outras questões que são mais difíceis. Vamos à próxima questão, a questão de estequiometria. Difícil, né? Eu escolhi este ponto porque, em termos de orgânica, eu poderia trazer uma questão de orgânica aqui para resumir o conteúdo. Mas eu sei que é fácil você caçar na internet esse assunto, tem muita coisa na internet boa, de qualidade, que você vai conseguir entender. Agora, aqui existem assuntos por demais difíceis, e aí eu achei interessante colocar essa resolução. Questão 110, do Enem 2022, ele fala de um ácido tartárico, que é o principal ácido do vinho e está diretamente relacionado com sua qualidade. Na avaliação de um vinho branco em produção, uma analista neutralizou uma alíquota de 25 ml do vinho com hidróxido de sódio a 0,1 mol por litro, consumindo um volume igual a 8 ml dessa base. A reação para esse processo de titulação é representada pela equação química. Bom, o assunto, gente, é difícil de você perceber para quem nunca ouviu falar, mas é titulação. Dificilmente no ensino médio normal se aborda esse conteúdo. Em algum ensino técnico, porventura alguns podem ter visto, principalmente no técnico em química. Automação, sinto muito, mas não há espaço e tempo para abordar esse conteúdo. É um assunto difícil, envolve algumas organizações na regra de 3 e dá para fazer isso de forma bastante longa, com equações de regras de 3, devagar e caminhando. Mas tem jeitos rápidos, que é o que eu vou mostrar no vídeo, para se resolver. Acompanhe. Questão 110 da prova do Enem 2022. Nós temos uma reação de neutralização, onde o ácido tartárico, esse ácido bonitão aqui, reage com 2 mols de hidróxido de sódio, formando tartarato de sódio e 2 moléculas de água. Essa abordagem que o Enem aplica aqui se refere a um assunto bem complicado de estequiometria, titulação. A titulação ela sempre envolve duas coisas, o titulante e o titulado. Esse titulante será o nosso hidróxido de sódio, que está num equipamento chamado bureta, aqui nós temos o NaOH, e o titulado, que vai ser verificado a sua concentração, está aqui embaixo, que no caso nós temos uma amostra aí de vinho de 25 ml. Toda essa história
ela se passa onde uma certa quantidade de base é adicionada. Então existe um certo volume, 8 ml, que é gotejado aqui para reagir com o ácido tartárico, enquanto que esses 25 ml de vinho vão reagindo, formando este sal, conforme é esquematizado na figura. Bom, vamos perceber que existe uma proporção, temos 1 mol de ácido tartárico para 2 mols de hidróxido de sódio. Então, o ácido vai reagir proporcionalmente com 2 mols de NaOH. A partir daqui, vamos criar uma equação estequiométrica bem rápida. O nosso ácido tartárico ele tem essa massa molar, e a concentração que o texto pede é em gramas por mol. Então, vamos colocar já aqui essa informação de que existe 150 gramas para cada 1 mol desse ácido. Eu vou descer aqui o coeficiente estequiométrico da reação. E que nós temos 2 mols de hidróxido de sódio. Estrategicamente eu escolhi essas unidades. Vou já mostrar o porquê. Quando nós falamos em titulação, uma das informações importantíssimas é a concentração, que é dado pela relação do número de mols pelo volume. E se nós multiplicarmos em cruz, nós vamos definir que o número de mols de qualquer coisa pode ser calculado pela multiplicação da concentração pelo volume. O mesmo acontece quando nós temos a concentração em massa, que é massa por volume. Se multiplicarmos em cruz, a massa dessa substância que estamos usando é igual à multiplicação da concentração vezes o volume. Essas informações nós vamos colocar aqui. Eu quero a massa do ácido tartárico. Então eu vou colocar a concentração do ácido vezes o volume de ácido. E a concentração da base vezes o volume da base. Veja que essa multiplicação CaVa, ela se refere a uma quantidade específica em massa do ácido. E que CbVb seria o número de mols desta base. Com isso, nós já podemos fazer uma multiplicação em cruz, escrevendo 2 CaVa é igual a 150 CbVb. Você pode estar se perguntando que as unidades de medida estarão equivocadas, mas veja só, aqui nós temos uma multiplicação que vai envolver uma concentração em mol por litro, portanto, a resposta vai ser dada em mol. O único problema aqui seria com relação às unidades de medida dos volumes. Então, vamos colocar que a concentração é 0,1 mol e o volume 810 a menos 3. Já do outro lado, eu tenho 2 vezes a concentração do ácido, que é a pergunta, e o volume de ácido, que está contido nesse vinho, 2510 a menos 3. Veja que essas unidades de ml, elas podem se cortar e se cancelando. A partir daqui o cálculo não é tão difícil. Nós podemos isolar Ca sendo igual a 150 vezes 0,8 dividido por 50, que seria essa multiplicação 12 vezes 25. Aqui nós podemos cancelar 3 para 1, portanto a concentração de ácido 3 vezes 0,8, 2,4 gramas por litro. Assim nós resumimos a questão de uma maneira rápida, sem envolver muitas regras de 3. Muito bom. Difícil, não? Eu havia mencionado que é um dos assuntos mais complicados da química e estequiometria, muita gente vai mal, e essa é a minha sugestão. Procurem estudar. Essa é uma questão bastante difícil. Existem outras no Enem envolvendo estequiometrias que são mais fáceis. Mas você viu a definição de concentração em mol, concentração em massa, regras de 3, massa molar. Tudo isso faz parte do conceito envolvendo estequiometria. Procure estudar com calma, com exercícios mais fáceis. Sentiu bom? Sentiu que aprendeu? Passe para o próximo assunto envolvendo estequiometria. Procure se aprofundando.
Mas não deixe de lado os assuntos que eu mencionei. Orgânica também vale a pena você estudar. Bom, finalizamos então a nossa análise, meus caros. Aqui eu resumi os top 6 assuntos que aparecem no Enem, distribuídos de uma maneira que fique fácil de você entender o peso desse conteúdo. Então aqui eu peguei esses 6 tópicos, então a porcentagem aqui se refere a eles, né? Geometria e números são os assuntos campeões na prova do Enem, né? Muito importante. Então, você estude matemática, você pode criar essa organização agora, né? Procure sempre abordar esses assuntos junto com outro. Então, você pode associar algumas questões envolvendo esses números, operações matemáticas, com eletrodinâmica. Você pode estudar esses dois juntos. Depois você vai pegar geometria com inorgânica para tentar, né, dar uma respirada no dia, né? Suponha, na segunda-feira você faz estudo de números e eletrodinâmica. Depois você pega geometria e inorgânica, num outro dia. E no outro dia, no terceiro dia, você pegaria estequiometria e dinâmica, que são assuntos que vão gastar bastante tempo seu, até se for o caso, deixa um dia só para estequiometria e um dia só para dinâmica, para que você tenha essa visão geral da prova do Enem. Pode ser visto algumas resoluções na internet sobre a prova, para que você possa ter uma ideia. Nós estamos na reta final, o Enem já está próximo, pode bater um certo desespero, porque eu não sei nada, essa frase é muito clássica. Mas não se preocupe, não é esse o foco dessa oficina, não é deixar você desesperado, né? Você tem que ter calma. A prova, ela sempre vai deixar você nervoso, independente se você é muito bem preparado ou não. Se eu tivesse que fazer uma prova do Enem hoje, com certeza eu estaria com uma certa tensão e provavelmente alguns erros eu cometeria. Então, o nervosismo ele vai vir, independente se você sabe ou não o conteúdo. Então, isso é um ponto que se pode trabalhar. Não tenha receio de dizer, poxa, essa questão eu não sei, e pula ela. Nós vimos aqui os principais pontos e assuntos que valem a pena para você estudar. Uma vez que você na prova percebeu que o assunto é algo que eu falei que cai pouco, sistemas de equação, ou magnetismo na física, ou equilíbrio químico, pule essas questões. Faça aquelas que você viu comigo aqui, estudou e tem mais segurança. Assim você vai conseguir desempenhar o seu melhor papel e, quem sabe, no próximo ano, nós podemos nos encontrar em algum cursinho por aí. Quem sabe, não é? Eu agradeço muito a presença de todos que se fizeram presente nessa apresentação e peço a todos que procurem estudar com calma. Não fiquem nervosos, não fiquem ansiosos. Tudo vai dar certo. O ensino médio ele tenta ao máximo te trazer os conceitos, né, desses assuntos que estão aqui presentes, mas, via de regra, às vezes a coisa nos vai, digamos, dificultando a rotina, as provas, a vida em si no ensino médio, ela traz muita dificuldade. Mas não se preocupe. Agora você vai se focar só no Enem, só nas provas, e no ano que vem estamos aqui para te acolher, para fazer estudos direcionados, quem sabe num cursinho. Fica aqui meu convite. Agradeço muito a atenção de todos. Um grande abraço e até amanhã, nossa próxima oficina pré-vestibular.